Eu quero abrir minha Bíblia em Mateus capítulo 7. Agradecemos os nossos músicos, estão aí. Agora eles voltam, vão no assento, fica perto de suas famílias, né? Nem todo, verso 21 em diante. Preste atenção na advertência. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, vocês podem ver que é aquele que faz a vontade de Deus. Esses são os que entrarão. Não aquele religioso que diz Senhor, Senhor e tal, mas vive uma vida torcida, uma vida de iniquidade. Muitos, olha bem, não é poucos, me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Oremos. Pai, Tu és o nosso pastor. Que o Senhor possa estar diante dos Teus filhos nesse dia. Nós nada mais somos do que um instrumento, então, que o Senhor possa se expressar. Queremos ser corrigidos, ser disciplinados, queremos, nos nossos momentos de pesar, ser animados, confortados, consolados. Pedimos que o Senhor venha e trate com cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. É uma séria advertência esta que Jesus nos dá. Quando ele disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. E ele nos diz que muitos vão dizer, Senhor, nós nos beneficiamos das tuas bênçãos, da tua palavra, aliás, dos teus dons. Beneficiamos, fomos abençoados, sentimos a tua presença, comemos, bebemos, festejamos, a tua presença estava conosco, expulsamos demônios, curamos enfermos. Mas ele diz que não tem nada a ver com essas pessoas que fizeram uso do seu nome, uso da sua bondade, e ele dirá, não vos conheço. Praticantes de iniquidade. O ímpio, ele não comete iniquidade, ele já é ele nem comete pecado, ele já é um pecador. Agora, quem peca é o cristão. Quem comete iniquidade, o que é iniquidade? É um pecado consciente, uma transgressão, um erro, você sabe, eu sei,
não se deve fazer aquilo e se faz. Deve-se evitar aquilo e não evita. Então, isso é iniquidade, é um pecado consciente. Consciente. Então, é necessário voltarmos para a nossa consciência. Entende? Ter uma consciência, vamos dizer, pura. Quando alguma coisa vem, você sente, você vê. E nunca se deve andar com uma consciência que condena. Porque aí está a Bíblia que Deus colocou dentro de cada um de nós. A nossa alma, diz as Escrituras, é a lâmpada diante de Deus. A pessoa, ela tem essa Bíblia. E antes de fazer qualquer coisa, ele sabe se é certo ou errado. Todo ser humano tem essa consciência. Mesmo os pagãos que nunca ouviram falar de Cristo, eles serão julgados pela consciência. Porque eles já carregam dentro de si essa Bíblia que lhe diz o que é certo e o que é errado. Às vezes até o ímpio chega e diz para você não é crente, por que é que você está fazendo isso? Vocês já viram isso acontecer? Quem lhe disse que não pode ser feito isso? É que ele tem uma consciência, sabe? Então, irmãos, eu quero nesta manhã falar sobre religião vã. Ter uma religião vã. O nosso próprio irmão Tiago, ele já começa a sua carta, capítulo 1, verso 26, ele diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Quer dizer, não presta para nada. Não há sentido. Então, a nossa vida, ela expressa a nossa fé, a nossa religião. Nesse caso, a língua, se a pessoa não refreia, não domina a sua língua, simplesmente a sua religião é vã. E assim, irmãos, também Tiago ainda nos diz uma coisa tão boa aqui, capítulo 3, a partir do verso 13, ele diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, a sabedoria, a inteligência não é vista só na mente. Não, o contexto para um cristão é como diz aqui, mostre pelo seu bom trato, quer dizer, é a sua vida, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ele está falando da vida vivida. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente, é pura, depois pacífica,
moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então aí nós vemos o apóstolo nos mostrando a diferença. Está vendo um certo barulhinho aqui, ó. Entende? Mostrando o que é um cristão. E por outro lado, se você tem amargura, tem todas essas coisas, você está enganando a você mesmo. Por isso, irmãos, não devemos preocupar de conhecer a Bíblia, a mensagem, seus mistérios, de ser um as nessas áreas. O que Deus está olhando é o nosso caminhar diante dele. Isso é o que importa. Por isso Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, edificou a casa sobre a rocha. Do que adianta ouvir as palavras de Deus, do que adianta conhecer todos os mistérios? O irmão Branham mesmo, ele diz que o importante é não o quanto de Deus há em você. E nós estamos nessa manhã, e vamos olhar rapidamente, porque eu não quero correr em vão. Você quer? Creio que não. Você quer chegar no fim da estrada e antes de ouvir aquele bom servo, boa serva, entra no gozo do teu Senhor, vai ouvir aquilo, mau servo, negligente. Não te conheço. Você não fez a minha vontade, você fez a tua vontade. É o que acontece. Pessoas tomam o evangelho ao invés de se submeter, ao invés de seguir o evangelho. Não, ele torce de tal maneira que põe a sua vontade como prioridade. E tem argumentos para se defender, para se explicar, mas há uma coisa: naquele dia ali não haverá argumento. Você já foi em algum tribunal, você viu o condenado, o réu, argumentar? A própria vida dele é o que fala. Isso. Então nós temos que parar e pensar e ver bem, entende? Se não estamos correndo a corrida para perder. Não, queremos correr para ganhar, é isso? É correr para ganhar. Se a pessoa não ganhar, se eu não ganhar, se você não ganhar, é porque corremos mal. E Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 9, que nem todos que correm no estádio alcançam a recompensa. Mas ele diz: correi de tal maneira que alcanceis. Não é competir por só competir. Nós estamos competindo com o diabo. Nós temos que ganhar e ganhar. Correr para vencer. Não correr para perder. Por isso o irmão Branham diz: haverá decepção no dia do juízo. Ele diz: não decepção para a prostituta, para o ladrão, para o traficante. Não, não é decepção para essas pessoas, para os ateus. Pessoas que já sabem aonde
estão e para onde vão. Mas decepção para aqueles que esperam que as portas estarão abertas e elas estarão trancadas, fechadas. Não vos conheço. Não vos conheço. Então, amados, é necessário levar a sério. E não se contentar só com uma vida religiosa. Israel se contentou com essa vida religiosa que eles viviam. E você vê que Deus sempre enviava profetas e condenava eles. Porque eles haviam caído numa tradição, numa comodidade. Eles não levavam a sério as coisas de Deus, por isso aconteceu o que aconteceu com eles. E eles cumpriam ali as regras, as formalidades, os sacrifícios, e Deus chegou a dizer: estou cansado de tudo isso, já não aguento mais. Se eu quiser sacrifício de vocês, Israel, meu é as alimarias de todos os campos. Deus mostrou que ele estava enfadado, porque aquilo se tornou um hábito, aquilo se tornou uma tradição, um costume. E Deus não é Deus de robôs. Não. Um robô não tem sentimento. Um robô, ele vive dentro de uma programação mecânica. Faz as coisas mecanicamente. Eu vou à igreja. Mas você tem que vir à igreja, como diz o profeta, para saber aonde você tem que se corrigir. Não vir por vir. Não se apoiar aqui ou ali, como Israel se apoiava no templo. Templo do Senhor, templo do Senhor. E Jesus, naquela discussão com a mulher samaritana, ela dizia: nossos pais adoraram aqui, vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus mostrou que não é questão de lugar, não é questão de igreja, não é questão de grupo, não. Ele disse: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A estes o Pai busca. Não uma coisa, não algo tradicional. Porque numa prática religiosa tradicional não há sinceridade, porque não há temor. A pessoa faz aquilo simplesmente por um hábito. Vamos dar um exemplo. Nasceu de pais evangélicos, cresceu dentro da igreja, conhece os hinos, ouve falar sempre, 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 sempre. Ninguém é salvo por tradição, não. Você tem que ter a tua experiência com Deus. Você tem que fazer a sua própria decisão. Não usar da mensagem como uma segunda pele, uma segunda natureza. Então, eles dirão, muitos são enganados. Eu vou entrar aqui para mostrar o que é uma religião vã. Você sabe que os dons podem enganar? Você sabe que as bênçãos de Deus podem te enganar? Você diz, alguém é abençoado, eu fui na igreja. Eu vejo muito isso, eu senti a presença de Deus, está aqui, está ali, está conosco. Isso não é sinal
de aprovação da sua vida. Você não pode basear nisso. Porque a presença de Deus pode se sentir aonde ele é invocado. E qualquer pessoa pode invocá-lo. Deus, ele me visitou, eu senti a presença dele, eu isso e aquilo. Chorei, me arrepiei, ou isso, mas acha que está bem. É certo buscar sentir, mas não se basear no sentir. Porque eles curamos enfermos, Senhor, expulsamos demônios, fizemos prodígios e maravilhas, comemos e bebemos na tua presença, quer dizer, nos embriagamos do teu Espírito. E eu lhes direi abertamente, disse Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque em verdade vos digo, nunca vos conheci. Jesus não diz que eles não fizeram sinais, não fizeram maravilhas, que não sentiram a presença dele, que não tiveram as bênçãos deles. As bênçãos de Deus não é sinais de aprovação. As bênçãos de Deus são sinais de que ele é bom e que ele envia o seu sol sobre justos e injustos. Então, se alguém baseia nessas coisas, eu quero que você questione a você mesmo. Eu tenho um dom. Você sabe que os dons e a vocação é dado sem arrependimento? Que eles podem operar em uma vida de um pecador? De um religioso pecador? Porque é um dom. Dom quer dizer presente. E aquilo vai operar. Vai operar, mas não quer dizer que esta pessoa está aprovada. Quando eu era um jovem cristão, eu pensava que uma pessoa que falava em línguas, profetizava, tinha revelações, tinha uma fé estupenda, eu pensava que essa pessoa não precisava nem da Bíblia, ela estava acima da Bíblia. Eu pensava, era a minha maneira. Mas a mensagem, ela veio e nos mostra que a palavra na frente, os bois na frente, depois o carro de boi atrás, não o contrário. Mas eu pensava que uma pessoa que tivesse visões, revelações, essa pessoa estava por cima, estava aprovada. Mas a mensagem, irmãos, a Bíblia nos mostra que os dons e a vocação é dado sem arrependimento. E quantas pessoas são enganadas pelos dons? São enganadas pelas bênçãos. Fui abençoado. São enganados pelo sentimento. A presença de Deus. Você quer ver? Sansão. Sansão nasceu de um modo especial. Ele nasceu para matar filisteu. E Deus estava com ele. Bastava um filisteu falar o nome de Sansão. Sansão já saía correndo. Porque aquilo significava morte para eles. Sansão tinha um dom especial. Um dom especial. O que fez Sansão? Primeira coisa, desobedeceu seus pais ao casar com a filisteia. E dali os problemas foram se avolumando. Certa vez, Sansão
se achou encurralado por alguns milhares de filisteus, o exército. Ele olhou ao lado, o que ele viu o quê? Ele viu a queixada de um jumento. Ele não teve que fazer uma viagem, fazer jejum de 40 dias para achar essa queixada, não. Deus, ele nos usa com aquilo que nós temos à mão. Deus sempre põe o seu socorro ao nosso alcance. E com aquela queixada, ele matou 1000 filisteus. E eu quero perguntar, e quantos saíram dali com perna, braço, costela quebrado? Sempre o número de feridos são maiores. Aquela queixada poderia virar 1000 pedacinhos ao bater no escudo, em uma espada. Não. Deus estava ali. Deus estava ali. E Sansão, quando golpeava, Deus golpeava junto. Então, Deus está comigo. Sim, Sansão, Deus está contigo, mas não abuse. Quem tem dons deva ter mais cuidado, porque Deus nunca deu dom para você usar para você mesmo. Sempre eles são usados para outros. Resultado: Sansão confiava que o dom de Deus nele fazia eles acima de qualquer pecado, acima de qualquer coisa. Quantos ministros fazem isto? Tem o dom da palavra, tem o dom do ensino e outros dons. Sabe que não estão bem diante de Deus, mas quando chega no púlpito a coisa funciona. Então funciona, vou continuar. Ao invés de se corrigir, expulsamos demônios, fizemos prodígios e maravilhas em teu nome. Sansão foi a capital dos filisteus. Olha que ousadia. Duvido se ele não tivesse nenhum dom, ele não teria essa ousadia. E o dom ele vai operar. Não é preciso a pessoa estar bem com Deus, não. E o que aconteceu? Os gazitas souberam que o inimigo estava ali. Vamos cercá-lo, vamos fechar a porta, vamos pôr os guardas de vigília e amanhã de manhã nós o mataremos. Sansão, ele tinha ido para ter uma vida como prostituta. Veja o homem de Deus, que tinha o dom de Deus, saindo de um prostíbulo. E você sabe que tem homens de Deus, tem dons de Deus, sai de um motel e vai direto ao púlpito. E funciona. E funciona. E o que fez Sansão? Pegou a porta daquela cidade, quem sabe pesava umas 2 toneladas, pôs nas costas, arrancou aquelas pedras onde estava incrustado aqueles ferros que garantia a porta e saiu com aquela porta morro acima. Quem vai atrás de uma fera dessa? Ninguém. Ninguém. Por isso eu quero dizer, tomando a experiência Sansão, não se baseie em nada na sua vida, a não ser se ela está em conformidade com as Escrituras. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Então, o que importa, irmãos, é basear a nossa fé nas Escrituras, mas tendo a obediência. A obediência a esta palavra.
Porque a obediência é o cumprimento para com a vontade de Deus. Não o conhecimento, mas a prática. Então não se deixe ser enganados. Porque Deus me abençoou, eu prosperei. Desde quando prosperidade é um sinal de bênçãos? De nível espiritual elevado. E desde quando que lutas, problemas são sinais de desaprovação de Deus? Cuidado com aquilo que se toma para se vindicar. Você tem que olhar se a sua vida, como disse Jesus, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão nos céus, mas os que fazem a vontade do Pai que está no céu. Isso é individual. Os pais não querem fazer? Faça você, moço. Faça você, minha irmã. A tua vida espiritual não depende do teu marido e vice-versa. Deus trabalha individualmente. Agora, através dos dons se pode chegar a ser enganado, porque vai fazer prodígios e maravilhas se não é no nome do Senhor? Quantos que usam das Escrituras, do ministério, se usa das Escrituras para explorar o povo, esses comerciantes do púlpito, esses mercenários, pregam a prosperidade natural, mas não prega contra o pecado. Prega a prosperidade como sinal de aprovação de Deus. Esse evangelho chamado neotestamentário, novo evangelho pentecostal. E o povo avidamente concorre ali, porque querem crescer materialmente. E a natureza de Deus é dar. Às vezes você vê pessoas dando testemunho, Deus me abençoou, me deu isso, me deu aquilo. Sim, porque a natureza de Deus é dar. Se você não confiar nisso, Deus tem que dar, porque é a parte dele. Mas você tem direito. Agora, pôr a prosperidade acima como requisito de aprovação espiritual, não. Comerciantes do evangelho. E se alguém deseja o ministério, boa obra deseja. Agora, se pensa que pelo ministério vai alcançar um padrão de vida material, eu diria, se afaste do ministério. Se alguém não tem inclinação à santidade, não se dedique ao ministério. Vamos falar sobre adoração. O objeto de adoração é Deus, não é? Nós queremos adorá-lo. Adorar a Deus. Não adorar a nós mesmos. Irmão Febrônio, como que a gente vai adorar a gente mesmo? É você querer fazer a sua adoração como você quer. É você fazer da sua vida, porque a nossa vida é uma adoração contínua, mas viver como você quer. Se vestir como você quer. Cantar os hinos somente aqueles que você gosta. É isso.
Quantos tipos de música, ritmos vindo do inferno. O profeta nos diz que o rock, hoje está velho, né? Mas essa coisa, como diz o castelhano, caliente. E o profeta disse isto, veio do fundo do inferno. E nós vemos isto aí misturado com hinos. Feito hinos, ritmo, para que abale, para que agite, para que mova. Eu pergunto, será que está certo esse tipo de adoração? Ou nós queremos agradar a nós mesmos? Adoração errada é você fazer aquilo que você quer fazer. Não é? Muitos sermões vêm do gosto do pregador, porque ele quer agradar a sua congregação. E as Escrituras nos diz que nos últimos dias o povo teria coceira nos ouvidos, comichão. Então tem que vir um mestre, tem que ter um pregador, falar, entende? Coçar. E não tem coisa melhor do que quando se tem a coceira, coçar, né? E quanto mais coça, mais acha o que coçar. Um evangelho palatável, social. Você é filhinha de Deus, irmã. Você nasceu para ir para o céu. Cortando o cabelo, vestindo roupa de homens, expondo o seu corpo ao adultério. Vestes apertadas, curtas. Saias rachadas, porque o vestido se conta ali da... Não o racho todo, dali para cima. As pessoas vivem como quer, andam como quer, não refreiam nem suas línguas, nem suas concupiscências, sua carne. Quando a Escritura diz que a mulher não deve pregar, estão cheios de pregadoras. Quando a Escritura diz não com joias, e às vezes a coisa está cheia de bijuterias ali da farmácia, ali, que se compra na farmácia. Isso não está no meu coração. Vai enganar outro bobo. Então, fazem o que não deveria fazer. Mas uma coisa vocês têm ouvido sempre o velho Febrônio batendo na velha tecla. Mas isto é para vos ajudar. Para que quando chegar aquela hora, mesmo que eu te aborreça com alguma cutucão, alguma pregação, algum ensino, algum conselho, lhe chame errado, mas vocês vão me agradecer do outro lado. E a pressão do evangelho social está aí, como profetizou o profeta. Um evangelho soft. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus com esses negócios, com mentiras, com trapaças. Não. É necessário como atender a Bíblia. Sem a santidade, ninguém verá Deus. E para que ver Deus sem santidade? Para escutar. Não te conheço, praticante de iniquidade. É certo que as pessoas
tem que ter a sua igreja, ir aonde vai, mas hoje as pessoas procuram. Entende? Igual quando chega em um restaurante à la carte, eu quero isso, eu quero aquilo, menos isso. Há o menu, há qualquer tipo de comida religiosa. Ah, aquela ali é muito radical. Irmão, se é fácil entrar no céu, para que se esforçar? Para que se esforçar? Mas hoje essa apresentação de um evangelho light, um evangelho social, um evangelho que não tem importância, como a história do papagaio, que aprendeu só a falar, não faz mal, não tem importância. Ô louro, como vai? Não faz mal, não tem importância. Não faz mal, não vê maldade em nada. Mas isso depende do teu grau espiritual. Porque quanto mais alto uma pessoa está em Deus, mais longe ela vê o pecado, ela vê o perigo. Agora você não vê perigo, pecado, coisa em nada, nada. Ah, pastor, o senhor se preocupa com minúcias. Em tudo o senhor vê problema. Eu que fico admirado, você não vê. Não vê, com tanto ensino, com tanto exemplos, não vê. Oh. Então, vejamos que você não pode viver os seus gostos se vai viver para Jesus. O Jesus mesmo diz, quem quiser me seguir, negue-se a si próprio. Toma a sua cruz. Quer dizer, ao se negar a si, já é uma cruz. Não viver os teus gostos. Viver como quer. Então, é certo ter uma igreja, é certo ter um lugar, mas você tem que procurar o que a verdade e viver esta verdade. Não querer isto porque isso casa com meus gostos naturais, carnais. E o pregador simplesmente apoia, prega aquilo que não vai ferir, não vai machucar. Irmãos, se há uma coisa que engana, é o evangelho falso. Isso manda mais gente para o inferno do que todos os bares do país. Ah, eu sou bom, eu sou sincero, eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não é sinal de segurança eterna. Não, isso não é. Se você vai entre os espíritas, não tem pessoas que mais demonstram caridade e corre, dá um sopinha para cá, e mais isso, e ajuda. A ciência cristã é o povo que mais exerce amor, atenção para com os outros. E isto não tem nada a ver. Cristianismo é um novo nascimento. Cristianismo te leva à natureza de Deus. Porque Deus, ele mora em você com a natureza dele. Cristianismo não é porque eu frequento a igreja, porque eu escuto, eu gosto de ir ali, bato palmas, canto, eu gosto dos hinos. Não, você tem que fazer da sua vida uma adoração real, contínua. Como disse Davi, bendiga minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. O seu falar, o seu olhar, o seu pensar, o seu caminhar, o seu viver, os seus negócios, tudo que você é,
tem que glorificar a Deus, deve prestar uma adoração a Deus. Então não é os sermões virem para tratar dos nossos gostos. Eu gosto daquele pregador, por quê? Não, irmãos, você tem que gostar dele e tem que gostar daquele que traz o chicote, que traz a correção. Então, há evangelhos por aí, que é o gosto das pessoas. Por exemplo, aonde temos dentro da Bíblia autorização para batizar crianças inocentes ou aspergir? Onde tem? Não tem lugar dentro da Bíblia. Contudo, fazem. Aonde tem dentro da Bíblia autorização para a mulher cortar o seu cabelo ou o homem ter cabelo crescido? Não há respaldo bíblico. Aonde temos dentro da Bíblia autorização para a mulher ser uma diaconisa, uma pregadora, ser uma pastora? Não existe. Não existe. Aonde tem dentro da Bíblia algum batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo? Não tem. Eles não sabem? Sabem. Sabem que a Trindade é uma doutrina criada pela Igreja Católica. Certa vez o irmão Branham disse para o seu amigo, ali na América do Norte, que era o dirigente das Assembleias de Deus. E ele disse: irmão, por que vocês não batizam o povo em nome de Jesus Cristo? Ensine a verdade, quer dizer, que não há três deuses, essas coisas todas. Sabe qual foi a resposta? Irmão Branham, sabemos que a verdade que você ensina, que o batismo é em nome de Jesus, tudo. Mas se hoje nós formos mudar, vamos ter muita confusão, muito problema. As pessoas não vão todos compreender. Iniquidade. Sabe que está errados e continuam a aprontar o erro. Segue no erro. Por isso, com toda razão, Deus dirá: não vos conheço. Senhor, Senhor, quantos se separam para orar, para jejuar, sobe montes, mas é para contendas, é para se mostrar, para ser visto, para se vangloriar. Veja nas Escrituras o jejum que agrada a Deus. Não é para que você queira se mostrar, ser mais espiritual. Não, irmãos, não. Os fariseus mostravam que eles eram homens de jejum, de oração, longas orações e tudo mais. Enquanto por dentro era como cemitérios cheios de ódio, ossos podres, cheios de inveja, malícia. E isto foi o que levou eles a crucificarem o Senhor da glória. Agora, se a nossa adoração, ela apresenta atividades antibíblicas, só porque nos agrada, saiba, Deus não receberá ela.
É um tempo perdido. Tempo de adorar. Amém. Tempo. Todo tempo é tempo de adorar. Mas você adora realmente a Deus? Mesmo quando termina a live, a tua vida testifica dele? Ou só tivemos uma boa live, tivemos um bom culto, muito entusiasmo, muitos ânimos? Se em cada culto não sairmos melhores do que entramos, você questione a você mesmo. É isso aí. Devemos adorar a Deus. Para terminar, eu quero mostrar. Devemos adorar a Deus. A palavra Deus significa objeto de adoração. E Ele quer ser adorado. Mas devemos adorá-lo de acordo com a sua, o quê? Vontade. E aonde é vista a vontade de Deus? Na sua palavra. Aí sim, Deus está sendo adorado. E Deus, ele é adorado não só nos cânticos, não. No teu assentar, no teu levantar, entende? No teu deitar. Deus, ele é adorado no teu dia a dia. Você não pode ser na igreja um adorador de cânticos e lá fora a sua vida fala outra coisa. Então faça com que tudo seja um brado de adoração, que a tua existência, que seja um aleluia diante dos céus. Deem testemunhos. E por onde começa o real testemunho? Dentro da sua casa. É no trato com a sua própria família. Há homens que com outros são tão educados lá fora, e em casa é um verdadeiro cavalo, escorceador. E esquece que Pedro nos diz que a tua oração pode nem ser ouvida diante de Deus, se você não tem um posicionamento correto. Por isso, muitos e muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos prodígios, maravilhas. Quando te vimos nu, te vestimos, com fome te alimentamos, preso te visitamos, cheio de boas obras. E o que dirá ele? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque em verdade vos digo, nunca vos conheci. O que é que Deus reconhece? A sua palavra. Se alguém tem que fazer a vontade de Deus, tem que ser por este canal. Não é por dogmas, doutrinas, religiões. O mundo não precisa de mais uma religião. Já existe muitas milhares. O que precisa é de verdadeiros homens e mulheres nascidos de novo. Pessoas comprometidas com a verdade. Nem que tenha que pagar um alto preço. Então, não deixe com que a sua vida seja em vão, o teu trabalho para Deus seja uma coisa errada, porque o irmão Brano, ele até pregou aquela mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Não, vamos andar como é preciso, que Deus nos ajude, que Deus te ajude. Fiquemos de pé. Senhor Deus,
tenha misericórdia de todos nós, Pai. Eu sei que há milhões de pessoas hoje que julgam estar bem contigo, mas não estão bem. E eles olham em seus corações e sabem que não são aquilo que deveriam ser. Estão seguindo ditados, regras de homens. Ó Deus, por isso eu peço, tenha misericórdia. Eu sei que somente o Teu Espírito é que pode dar a genuína, trazer aquele genuíno testemunho junto ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. Pai, não é por pertencer a um sistema, mas é por pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a todos. Paulo, eu recordo que ele disse que ele tinha receio, depois dele pregar a outros, ele mesmo fosse rejeitado. Pai, por isso, esse receio, esse temor fazia com que ele fosse mais zeloso, mais cuidadoso e vivesse mais próximo de Ti, buscando a cada passo da sua vida aplicar a Tua santa vontade. Esta foi a preocupação do Senhor Jesus aqui na terra. Era fazer a vontade do Pai. Por isso ele disse, uma comida tenho para comer e vocês não sabem, meus discípulos. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Esta é a minha fome. Pai querido, ponha esta fome dentro de cada um de nós, teus filhos e filhas. Esta fome de uma maneira tão intensa, que quer que esta vontade seja aplicada mesmo diante dos desafios, como Jesus disse, se possível, passe este cálice, se possível, mas não seja a minha vontade, mas a Tua, Senhor. Pai, e o Senhor quis que ele bebesse o cálice da amargura, a morte. Se isto não fosse feito, aonde estaríamos hoje? Que esperança teríamos? Deus, não queremos ter uma religião em vão. E nem queremos uma religião de segunda mão. Venha nos ajudar, nos abençoar. E quando falamos, venha nos abençoar, queremos aquela bênção espiritual. Não estamos pedindo a bênção material. Não, Senhor. A bênção para vencer os problemas, sabemos que tudo isso é bom. Mas a prioridade é esta, fazer a Tua vontade. Revela-nos, mostra-nos. Incline o nosso coração a Ti a cada passo, para que sejamos melhores filhos e filhas de Deus. Perdoa os nossos pecados, nossas negligências, nossas preguiças, relaxamento. Cria em cada um, ó Deus, esse espírito voluntário, voltado para Ti. Deus, para que quando aquela hora chegar, queremos estar entre aqueles que serão arrebatados. Por isso que a nossa vida, o nosso testemunho, tudo que é em nós, possa convergir para essa preparação final. Como disse o Teu profeta, que a próxima coisa que o Senhor vai fazer, o Teu próximo passo é levar a Tua igreja. E nós queremos estar pelo lado de dentro, Pai. Quando essa porta se fechar, dê graça aos Teus filhos, que cada um se preocupe com isto, Pai. Em nome de Jesus, eu os recomendo a Ti. Cada lar, cada família, cada pessoa. Em nome de Jesus Cristo, amém.